Lerei aqui alguns versos, verso do 5 ao 7, e depois nós vamos ao capítulo 2, e leremos os versos 15 e depois o 18. Então, começando no capítulo 1, versos 5 a 7. Agora, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito, e recolhido pouco. Vós comeis, e não tendes o suficiente. Bebeis, mas não estáis cheios de bebidas. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em um saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Agora, abra até o capítulo 2, verso 15. Capítulo 2, verso 15. Agora eu vos rogo, considerai isto, desde este dia em diante, antes de se colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Verso 18. Considerai agora, deste dia em diante, desde o 24º dia do 9º mês, deste dia em que a fundação do templo do Senhor foi estabelecida, considerai isto. Eu gostaria de pregar uma mensagem intitulada de 3 coisas a se considerar antes de começar um ano novo. Então é o último domingo desse ano de 2024 e um novo ano está por vir. E antes de entrar esse novo ano, nós deveríamos considerar 3 coisas. 3 coisas. Não sei se você prestou atenção na leitura, tomara que sim. Mas na leitura, nesses versos em que lemos, no capítulo 1 e depois no capítulo 2, nós encontramos a palavra considerai 5 vezes. Por 5 vezes, essa palavra aparece aí nesses textos em que nós lemos. E essa palavra, as 5 vezes em que ela aparece nessa forma imperativa. Ou seja, é uma ordem. Então, desde que é uma ordem que partiu de quem? Isso é importante entender também. Quem é que está dizendo considerai? Essas 5 vezes em que foi mencionado aqui, ou melhor dizendo, em que foi ordenado, quem é que está dizendo? Olha o verso 1, o capítulo 1, verso 1. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra de quem? Do Senhor, por meio do profeta Ageu. Então, quem é que está mandando? A ordem parte de quem? Do Senhor. Ou seja, é para você prestar mais atenção, então. É para estar atento. É uma ordem. Mas além de ser uma ordem, é uma ordem do Senhor. E a ordem é o quê? Considerai. O que isso significa? O que quer dizer considerar? Significa julgar sobre determinada causa. Considerar significa levar em conta determinado assunto. Considerar significa refletir sobre algo, sobre alguém ou sobre si mesmo. Então, quem precisava fazer essas coisas? Os judeus. Esse remanescente de judeus a quem o profeta Ageu lhes entregou a palavra de Deus. Mas só eles precisavam considerar? Não, também nós. E por que também nós? Porque a palavra de Deus nos diz em Romanos 15:4, porque todas as coisas que foram escritas anteriormente, o livro de Joel se enquadra aqui. Todas as coisas que foram escritas anteriormente para o nosso ensino foram escritas, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então não serve somente para este remanescente de judeus no tempo do profeta Ageu. Serve para você. Serve para mim. Ou seja, essa ordem de Deus, você pode tomá-la para si ainda hoje, para esses nossos dias. E você deveria fazer o quê? Considerar. Considerar. Agora, para entender melhor o contexto das profecias de Ageu, guarda Ageu e abra a sua Bíblia até Esdras. Esdras 5.
E preste atenção nos 2 primeiros versos do capítulo. Esdras 5. Olha o verso 1. Então os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel. Lhes profetizaram. Então levantou-se Zorobabel, o filho de Sealtiel, e Jesua, o filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles estavam os profetas de Deus, lhes ajudando. Então esse texto é bastante instrutivo, porque ele nos ajuda a nos situarmos em que contexto, em que pé nós encontramos Ageu, esse profeta de Deus. Ele foi contemporâneo a quem? A Esdras, a Neemias, a esse outro profeta Zacarias. E então eles são profetas durante o período de pós-exílio, ou seja, eles profetizaram em Judá e em Jerusalém depois do cativeiro babilônico. Então esse foi o tempo do ministério deles. E aí o que eles encontraram nesse tempo? Qual era o desafio deles nessa circunstância? Eles eram um remanescente, que pela graça de Deus foram permitidos voltar à cidade de Jerusalém para reedificar a cidade, mas também principalmente para reedificar o templo, o lugar principal de adoração a Deus. Na verdade, o único lugar do Velho Testamento onde o Senhor deveria ser adorado, onde ele deveria ser cultuado. E esse lugar estava destruído. Ou seja, o culto havia cessado, o sacrifício havia cessado. E o desafio que eles tinham pela frente era esse. Eles encontraram o quê? Uma terra arrasada. Agora, quando nós paramos para considerar esse cenário, podemos nos identificar, porque esse também era o cenário de nossas vidas no tempo em que nós andávamos na nossa ignorância, antes de você conhecer o Senhor Jesus Cristo. Qual era o cenário da sua vida? Terra arrasada. O pecado, ele faz o quê? Ele causa destruição. E você já sofreu por conta disso, no tempo da sua ignorância, antes de conhecer o Senhor Jesus. Igual a irmã Adriana, ela estava dando testemunho dela hoje pela manhã, e ela, foi assim, se sentindo rejeitada por Deus por conta daquilo que era pregado e da falsa doutrina que era pregada. Então, quando ela entendeu que, olha, o Senhor Jesus Cristo, Ele salva o pecador, e Ele pode transformar o pecador, e Ele quer fazer isso, e Ele estende a sua mão ao pecador, aí a história muda. A palavra de Deus, ela diz, e a irmã citou o texto pela manhã, em 2 Coríntios 5,17, portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura, as coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. Mas isso somente por causa de Cristo. A religião não vai te ajudar, ela não vai te dar uma vida nova. Essa novidade de vida só pode ser experimentada por meio de Cristo. Então, de um modo geral, é sobre isso que nós devemos considerar. Sobre como está indo essa obra de reconstrução, de restauração, que Deus começou em nossas vidas, por meio de Cristo. Você foi salvo. Mas esse foi o começo da obra de Deus. Há muito mais que Ele quer fazer. Será que essa obra de Deus em nosso meio, ela está tendo um bom fluido? Ou seja, nós estamos no caminho certo com relação àquilo que Deus quer fazer aqui no nosso meio? O remanescente de judeus no tempo do profeta Ageu, eles não estavam indo pelo caminho certo. E por isso o Senhor advertiu eles. 5 vezes, não uma e nem 2, mas 5 vezes. E por 5 vezes o Senhor disse para eles, considerai. 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 Mas e nós? Vamos cair no mesmo erro?
Ou você vai considerar? Ou vai considerar. Mas o que é que nós devemos considerar? Em primeiro lugar, considere a vontade de Deus. Olha, volta para Ageu. Volta para Ageu. Verso 5. Agora, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Vós comeis e não tendes o suficiente. Bebeis, mas não estáis cheios de bebidas. Vestii-vos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em um saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Pelos textos que nós lemos, fica evidente que já havia passado um tempo, desde que esse remanescente de judeus voltaram a Jerusalém. Como é que a gente entende isso? Olha, eles tiveram o tempo suficiente de semear a terra. Tempo suficiente de recolher esses frutos que a terra lhes deu. O fruto do trabalho de suas mãos. Mas, qual foi o resultado? Eles eram o povo de Deus. Eles estavam de volta à terra que Deus lhes deu por herança. Então, o povo certo, no lugar certo. O que poderia dar errado nisso? Estava tudo encaminhando para que esse recomeço, para que essa reconstrução fosse, aos conformes, que fosse bem sucedida, que fosse um sucesso, mas o resultado que nós encontramos aqui não é nada daquilo que eles esperavam. Olha no verso 9: vós esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco. E quando o trouxeste para casa, eu dissipei com o sopro. Eles estavam esperando, assim, a Bíblia fala que eles semearam muito, ou seja, eles trabalharam muito, e por isso eles poderiam esperar muito, mas não obtiveram esse resultado. A primeira coisa que me chama a atenção é que, em nenhum momento eles pararam para considerar a situação, em nenhum momento eles pararam para considerar, o que está acontecendo? O Senhor tem nos permitido voltar. Nós estamos aqui nessa terra que o Senhor nos tem dado. E aí nós estamos semeando a terra. Nós estamos trabalhando com as nossas próprias mãos. É isso que o Senhor quer, que nós trabalhemos, que nós possamos comer do suor do nosso rosto. Mas, o que está acontecendo? O fruto, nós temos semeado muito, mas onde está o resultado? O que está acontecendo? Em nenhum momento eles pararam para considerar isso. E se o Senhor não intervém no caso, se o Senhor, por meio do seu profeta, não lhe envia, e o seu profeta vai lá e fala, considera isso. Eles continuariam fazendo o quê? Mesma coisa. Continuariam trabalhando e continuariam se matando de trabalhar literalmente para obter que tipo de resultado? Esse resultado que eles estavam tendo. Ou seja, eles tinham que comer, tinham que beber, tinham que se vestir, mas ainda estavam o quê? Insatisfeitos. Não era o suficiente, não era o bastante. Mas isso deveria ter servido para eles parar e considerar o que está acontecendo. Não fizeram isso. Não fizeram isso. Então foi necessário o Senhor intervir. Foi necessário o Senhor, por meio do seu profeta, advertir eles. E você lê sobre essa advertência de Deus nos versos 5, no verso 7, nós já lemos. E o Senhor fala para eles considerar o quê? Os caminhos deles. A palavra de Deus, ela fala para nós em Provérbios 14, 12, que há um caminho que parece certo ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. E geralmente esse texto é um texto bem conhecido
pelos irmãos aqui da igreja, aqueles principalmente que estão há mais tempo, usam até esse texto para evangelizar, para mostrar para a pessoa que, esse caminho que parece direito, na verdade, ele somente tem essa aparência, mas ele está te levando para o caminho da morte. Essa morte é a morte eterna. O único caminho que vai te levar para a vida, que vai te livrar de uma condenação eterna no inferno, é Jesus Cristo. Aí entende tudo isso, explica isso para a pessoa, mas aí ela se esquece de que nós estamos sujeitos a nos enganarmos e nos desviarmos para o mau caminho. Não é mais possível você se desviar do bom caminho com relação à vida eterna. Quanto a esse, você está seguro. Mas isso não quer dizer que você não possa se desviar do caminho com relação à sua carreira, à vida cristã. É uma possibilidade. Nem todos vão chegar ao final de suas vidas e poderão dizer o mesmo que o apóstolo Paulo disse. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Muitos já desistiram do bom combate. Sequer estão lutando, não querem saber de lutar. Não estão correndo a boa corrida da fé. Vão cruzar a linha de chegada, mas cruzarão de que forma? De que forma? Estarão eles ainda servindo ao Senhor? Infelizmente, muitos já não estão mais. Então, sim, nós podemos nos enganar pensando estar em um bom caminho, quando na verdade esse é um caminho o quê? Perverso. E por isso nós deveríamos orar tal como o salmista orou, dizendo: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos e vê se há algum caminho perverso em mim. Onde pode estar esse caminho perverso? É em mim. Onde poderia estar esse caminho perverso? É em ti. Você, irmão, salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus. Quanto se desviar do bom caminho com relação a se perder, isso não é mais possível, mas você pode sim se desviar desse bom caminho e não correr mais a carreira da vida cristã de modo devido. Temos um coração perverso já. E facilmente nós podemos nos enganar, facilmente você pode desviar por um caminho perverso. Isso é fácil de acontecer. Agora, voltando para o caso do remanescente de judeus nos dias de Ageu, onde é que estava o erro deles? Por que eles estavam trabalhando tanto, eles estavam semeando, eles estavam ali naquela terra que Deus lhes deu, sob a graça de Deus, mas Deus não estava abençoando o trabalho deles? Qual o erro deles? Por que é importante nós identificarmos esses erros? Em Salmo 19, verso 12, o salmista diz: quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu das falhas secretas. Nós sempre conseguimos identificar melhor o erro dos outros. O erro dos outros você consegue ver de longe. Mas e os seus? Quem pode entender os seus erros? Eu trabalhei já de estoquista e esse serviço era numa distribuidora de remédios. E o trabalho é ora separando o pedido e ora conferindo o pedido separado por outro. E assim, era necessário que fosse dessa maneira para que o cliente que fez o seu pedido recebesse tal como ele fez, que não houvesse erros. Então, um separava e o outro conferia aquilo que foi separado, para garantir de que, está certinho, pode mandar que está certinho. Mas às vezes acontecia de ter somente um lá no estoque. Aí ele tinha que separar e ele mesmo tinha que conferir. É nessa hora que o erro aparecia. Porque aquele que errava, ele não conseguia enxergar o erro dele. Mas quando tinha uma outra pessoa lá, quando alguém separava errado, ou o outro que estava conferindo, ele conseguia ver. Conseguia identificar o erro. Esse aqui está errado. Muda aqui, esse está errado. Mas agora, quando se trata de identificar os seus próprios erros, aí nós temos mais dificuldade.
onde está o erro deles. É importante identificar o erro deles para que você possa considerar, será que esse não é meu erro? Será que eu não estou errando da mesma forma? Será que eu não estou fazendo a mesma coisa que eles estavam fazendo? Qual foi o erro deles? O primeiro erro deles é que eles deram ouvidos ao que o povo dizia. Olha no verso 2. Ageu 1, 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, preste atenção nessas 3 palavras, esse povo diz. Então as próximas palavras que nós vamos ler é aquilo que quem dizia? O povo. O povo. O que eles diziam? O tempo ainda não é chegado. O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificado. Então, eles diziam que, não está na hora ainda de edificar a casa do Senhor. O templo estava destruído, mas segundo os dizeres deles, não estava na hora. Não era a hora, não era o tempo. Agora, o povo era quem? Era a maioria. Dentre o povo estavam os anciãos, estavam os líderes, estavam os sábios. Então deve ser que eles estavam certos naquilo que diziam. Pois a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. E nunca vai ser. O primeiro erro deles é um erro gravíssimo. Os feitos deles eles estavam baseando aquilo que eles faziam naquilo que o povo dizia. Isso é um erro gravíssimo. Você nunca vai obter bons resultados, ainda que se mate de trabalhar, enquanto não aprender a basear os seus feitos naquilo que Deus diz. O que importa não é o que o povo diz. E não importa quem está dizendo. Mas é fulano de tal. Mas é o coach, sei lá quem. Não importa. O importante é o que Deus diz. Enquanto você não aprender isso, você vai continuar errando, assim como eles erraram, e o resultado vai ser o mesmo. Deus não vai abençoar. E a maioria das pessoas cai nesse grande erro. Elas insistem em não dar ouvidos àquilo que Deus diz, mas elas persistem em dar ouvidos àquilo que o povo está dizendo. O segundo erro mostra o coração deles. Mostra o que eles estavam buscando. Olha no verso 4. Agora é Deus falando. Olha o verso 3. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu dizendo: acaso é tempo para vós habitardes em vossas casas forradas? E essa casa fica deserta? Ou seja, o Senhor está respondendo àquilo que o povo dizia e aquilo que o povo recebeu por verdade. O povo dizia o quê? Não é tempo de edificar a casa do Senhor. Aí o Senhor então está respondendo, então a casa é tempo para vós habitardes em vossas casas forradas, enquanto essa casa fica deserta. Os resultados deles poderiam não ser os melhores. Eles estavam trabalhando bastante, eles estavam semeando muito, mas na hora de colher, não recolhiam na mesma proporção, recolhiam um pouco. Mas a casa deles estava forrada. Mas na casa deles tinha conforto. Isso mostra o quê? Isso revela o quê? O coração deles. E onde estava o coração deles? Eles estavam esquecendo de que onde eles estavam antes? No cativeiro. Você entende o significado de cativeiro? É uma prisão. É um lugar onde os inimigos aprisionaram eles. É onde eles foram maltratados e abusados e explorados. Mas agora, pela graça de Deus, Deus permite que eles voltem para a terra, lhes dá uma oportunidade de recomeçar suas vidas, reconstruir a cidade, e ninguém olha para o templo. Ninguém se importa em restaurar o templo e o culto a Deus. Eles estão se importando, o mais importante para eles aqui, vamos dar conforto para a nossa família. Eu tenho que trabalhar para garantir o futuro dos meus filhos.
Quantos não têm a mesma mentalidade hoje em dia? É a mesma coisa, é o mesmo pensamento. Logo virá um novo ano, mas sabe o que esse novo ano vai ter para muitos? De novo? Nada! A única coisa que vai mudar é um número no calendário e mais nada, porque eles vão continuar fazendo as mesmas coisas. Vão continuar ouvindo o povo, vão continuar buscando conforto. E se você não parar para considerar a vontade de Deus, você não vai ter um resultado diferente daquele o qual você já tem experimentado. Você trabalha muito e continua vazio. E não se encontra e não consegue encontrar satisfação. Vai continuar assim. O que eles deveriam fazer? Considerar a vontade de Deus. Essa deveria ser a base de tudo aquilo que nós fazemos. Olha no verso 8. O Senhor dizendo: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e me agradarei nisso, e serei glorificado, diz o Senhor. Duas coisas, as quais deveríamos basear tudo aquilo que nós fazemos. Duas coisas para você fazer, para você levar em conta, para você considerar em tudo aquilo que você quer e pretende fazer nesse novo ano. Primeira, agrada a Deus? Isso que eu quero fazer, em primeiro lugar, agrada a Deus. Em segundo lugar, glorifica a Deus. Se não for dessa maneira, não espere um resultado diferente. Pode esperar o mesmo resultado. Pode esperar a mesma miséria. Mas se quer algo diferente, se quer um resultado diferente, considere em primeiro lugar a vontade de Deus. No segundo lugar, considere a santidade de Deus. No capítulo 2, no verso 15, nós lemos: e agora, eu vos digo, considerai isto, desde este dia em diante, antes de se colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Então, diante da palavra do profeta Ageu, esse povo, esse remanescente, eles entenderam o porquê do resultado que eles estavam tendo. Eles pararam e consideraram o porquê eles estavam colhendo tão pouco quando estavam trabalhando tanto. Olha no capítulo 1, verso 12. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, olha, obedeceram à voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor Deus o enviara, e o povo temeu diante do Senhor. Eles responderam à palavra de Deus de forma corretíssima. Eles obedeceram à voz do Senhor e eles temeram perante a palavra do Senhor. É isso mesmo que devemos fazer. Mas, e a motivação do coração deles? Será que esse arrependimento deles não foi produzido pela motivação de que, se nós continuarmos por esse caminho, não teremos a bênção de Deus. Não importa o quanto nós trabalhemos, o Senhor ele não vai abençoar o fruto do nosso trabalho. Eles entenderam isso. Ficou claro para eles isso. Agora, não é por isso que devemos servir o Senhor. Eu vou servir o Senhor. Senhor, eu vou fazer isso porque é isso. Eu sei que agrada o Senhor. Mas aí o Senhor pode fazer isso para mim. Em troca, o Senhor faz isso para mim. Em troca, o Senhor me abençoa com isso que eu quero. É sobre isso que agora eles precisavam considerar.
antes de assentar a primeira pedra para reconstruir o templo, o Senhor ordenou mais uma vez que eles fizessem o quê? Considerai. É o que nós lemos no verso 15, do capítulo 2. Agora eu vos rogo, considerai isso desde este dia em diante, antes de se colocar pedra sobre pedra. Então, antes da primeira pedra ser assentada, Deus ele queria que eles mais uma vez considerassem. Que mais uma vez eles parassem para considerar. Mas agora o que eles deveriam considerar? A primeira vez eles deveriam considerar a vontade de Deus. Eles deveriam considerar os seus caminhos. E considerando os seus caminhos, eles viram o que? Os nossos caminhos não estão indo segundo a vontade de Deus. Por isso não está dando certo. Por isso Deus não tem abençoado o fruto do nosso trabalho. Mas agora eles precisavam considerar o quê? As suas mãos. As mãos deles. Olha nos versos 13 e 14 do capítulo 2. Então disse Ageu: se alguém estiver impuro, por causa do contato com um corpo morto, tocar em qualquer destas coisas, ela ficará imunda. Ela ficará imunda? É uma pergunta. E os sacerdotes responderam e disseram: ela ficará imunda. Então respondeu Ageu e disse: assim é esse povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem é imundo. Eis o problema. Identificamos mais uma vez onde estava o problema. O Senhor viu o quê? O Senhor, ele viu, ele discerniu bem, muito bem, que o povo entendeu a mensagem. O povo respondeu para a mensagem. Eles deram ouvidos à palavra do Senhor. Eles temeram diante do Senhor e eles se levantaram, dispostos a reedificar o templo. Mas o Senhor viu que eles não estavam prontos ainda. As mãos deles não estavam preparadas. O que o Senhor viu? Mãos impuras, coração impuro. Mãos impuras e coração impuros, ainda que sujeitos a Deus, para fazer a vontade de Deus, contaminará a obra de Deus. A palavra de Deus diz que um pouco de fermento, ela leveda toda a massa. Um pouco de fermento. Eu já tive 2 vezes em um centro cirúrgico, graças a Deus, e nenhuma das vezes era eu na mesa de cirurgia, era a minha esposa, mas era na ocasião do nascimento dos nossos filhos. E aí eu lembro muito bem que a assistente do cirurgião, ela deixou muito claro para mim: olha, você entra, mas você não toca em nada. E aí a minha preocupação era essa, de não colocar a mão em nada. E assim, eu entendi o porquê disso. Eu entendi por que ela deixou isso bem claro para mim. Por conta das impurezas das nossas mãos. Por natureza, as nossas mãos, elas são sujas. E o que nós tocamos, nós contaminamos com ela. Por isso era tão importante que eu não tocasse em nada para não contaminar. Então, entendendo isso, eu tinha que fazer o quê? Tomar todo o cuidado, porque ali naquela mesa estava alguém que eu tanto amava e eu não queria contaminar ali aquela cirurgia e causar um dano para ela, dor e sofrimento para ela. É isso que Deus quer que nós tenhamos para com Ele. Ele quer que você considere Ele. É para você considerar Ele. É para você considerar o quanto Ele é santo. É para você considerar o seu grande amor e o seu sacrifício. Olha Hebreus capítulo 12, o verso 3. Olha a palavra, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossas mentes.
Sabe o que nós encontramos aqui? Um retrato daquele povo, aquele remanescente que tanto trabalhava e não tinha os resultados esperados. Com certeza, em suas mentes, eles estavam o quê? Desencorajados, cansados. Para que esse não seja o seu caso, o que você tem que fazer? Considerar a santidade de Deus, considerar aquele que suportou tais contradições dos pecadores. Considere o seu grande amor, considere a sua entrega, o seu sacrifício. Onde está a sua consideração por aquele que se entregou por ti? Por que suas mãos não estão limpas? Não adianta se levantar disposto a servir a Deus sem antes lavar as mãos, sem antes purificar as mãos. Olha Hebreus capítulo 3, versos 1 e 2. Por isso, irmãos santos, participantes do chamado celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Cristo Jesus, o qual foi fiel, aquele que o constituiu, como Moisés também foi fiel em toda a sua casa. Considere a fidelidade do Senhor. E se levante para servir, porque Ele é digno do seu amor. Não apenas porque você deseja as suas bênçãos. Não porque você quer fazer uma barganha com Ele. Mas porque Ele é digno do seu amor. Porque Ele é fiel e se entregou por ti. Considere. Considere a santidade de Deus. 1 Samuel 12, 24 diz: basta temer ao Senhor e servi-lo em verdade de todo o vosso coração. Pois considerai quão grandes coisas Ele fez por nós. Considera isso. O quanto Ele já fez. Suas mãos estão limpas? Olha Tiago, capítulo 4, verso 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O tipo de relacionamento que Deus quer ter contigo. Chegai-vos a Deus. Ele quer um relacionamento íntimo, próximo, mas depende de você. É o que você quer? E se é o que você quer, então limpe as suas mãos. Purifique o seu coração. Olha Isaías capítulo 59. Isaías 59. Versos 2 e 3. Contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Assim ele não ouvirá. Porque as vossas mãos estão manchadas com sangue, e os vossos dedos com iniquidade. Nós encontramos aqui uma distância entre Deus e os seus que foram redimidos. E aquilo que tem feito essa separação é o quê? São mãos manchadas com sangue. São dedos com iniquidade. Agora, você pode pensar, eu não creio que as minhas mãos estão sujas, e aí você está pensando no quê? Nas práticas pecaminosas. Mas, não são somente estas práticas pecaminosas que são pecados. A Bíblia diz, portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Há pecados por omissão. E qual seria um tipo desse pecado por omissão? Olha Atos capítulo 20. Atos capítulo 20.
E o verso 25. E agora, eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais minha face. Porquanto eu vos declaro nesse dia que estou limpo do sangue de todos os homens, porque eu não evitei de declarar a todos vós o conselho de Deus. Paulo, ele está declarando estar o quê? Limpo do sangue daquelas pessoas. Será que não há sangue nas suas mãos? Como assim? O sangue daqueles que estão à sua volta e nunca ouviram da sua boca a graça de Deus, o dom de Deus para a salvação do pecador. Se esse é o caso, há sangue nas suas mãos. Suas mãos estão contaminadas, elas estão manchadas, há sangue nela. E você precisa limpar. Você precisa limpar as suas mãos. Então, purifique o seu coração. Purifique as suas mãos, purifique o seu coração, porque as mãos, elas estão refletindo o quê? Essa imundícia das mãos, elas refletem o quê? O coração. O coração. Terceiro e último lugar, considere as promessas de Deus. Voltando para Ageu, no capítulo 2, verso 18. 18 e 19. Considerai agora, deste dia em diante, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que a fundação do templo do Senhor foi estabelecida, considerai isso. Por acaso, há ainda semente no celeiro? Sim. Além disso, a videira, a figueira, a romanceira, a oliveira, não tem produzido. Desde este dia eu vos abençoarei. Você lembra como o livro começou? O livro ele começa falando do quanto esse remanescente judeu trabalhou, o quanto eles semearam e mesmo assim pouco colheram. Começou como? Deus não abençoou o fruto do trabalho das mãos deles. Mas em todo o tempo, mesmo quando eles ainda andavam longe do Senhor, o Senhor nunca os abandonou. E se o Senhor tivesse por um só momento tirado a mão deles sobre esse povo, há muito tempo que eles já teriam sido exterminados da face dessa terra. E a história secular pode testificar isso. As páginas da história, elas mostram isso. Deus tem um pacto com esse povo, e Ele é fiel e cumprirá com as suas promessas. O que você deve considerar? Considere as promessas de Deus. Deus, Ele queria agora, depois que o seu povo entendeu a primeira mensagem do profeta, que eles deveriam considerar os seus caminhos, que eles deveriam considerar a vontade de Deus, que eles deveriam considerar aquilo que agradava a Deus e aquilo que iria glorificar a Deus. Aí eles se levantam, dispostos. Vamos reconstruir o templo. É a vontade de Deus. Mas aí Deus queria que mais uma vez eles considerassem. Mas agora deveriam considerar as suas mãos. Deus queria que eles estivessem na obra que Ele os queria, mas com o coração certo, com a motivação certa, com as mãos limpas. Eles queriam que eles se dedicassem à obra de Deus, não porque, vamos fazer isso, porque fazendo isso, agora nós seremos abençoados por Deus. Não, vamos fazer isso porque Ele é digno. Vamos fazer isso porque Ele tem nos cuidado. Vamos fazer isso porque Ele não tem nos abandonado. Vamos fazer isso porque Ele nos permitiu voltar para essa terra. Vamos fazer isso porque Ele é digno. Então essa é a motivação que nós devemos ter para tudo aquilo que vamos nos dispor a fazer nesse novo ano. Faça porque Ele é digno e considere a sua santidade. Ele é santo. Mas considere também as promessas dEle. Ele é fiel.
E Ele não vai falhar em todas as suas promessas. Considere isso. Olha nos versos 2 a 7. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem dentre os que permaneceram viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Isto não é como nada aos vossos olhos? Mas agora sê forte, ó Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, ó Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, sê forte todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, pois eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, conforme a palavra do pacto que eu fiz convosco. Quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Irmãos, esse é o pacto de Deus com esse remanescente. E a razão pela qual esse povo não foi exterminado e nem vai ser, ainda que todas as nações da terra se levantem contra eles, e vai acontecer, Deus os guardará. Deus os preservará. Por quê? Porque Ele tem uma aliança com eles. E Ele é fiel. Agora, da mesma forma, Ele tem uma aliança conosco. Uma aliança sob o sangue puro, sem mácula, do seu Filho, o Cordeiro de Deus. Você pode confiar nas suas promessas. Olha o 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro de pouco tempo, eu farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e eu encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. O que nós lemos aqui são profecias futuras que falam da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas nós chegamos no verso 7, nós lemos sobre o Senhor prometendo que encheria esta casa de glória, e esta casa é uma referência ao quê? Ao templo, que hoje, nos nossos dias, não existe mais. No lugar dele há uma mesquita. Dos muçulmanos, dos inimigos de Deus. Mas isso não é um problema para Deus. O verso 8, porque minha é porque a prata é minha, o ouro é meu, diz o Senhor dos Exércitos. Agora olha o que ele fala. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que você deveria considerar em tudo aquilo que você faz? Além de considerar a vontade de Deus, e é muito importante você considerar a vontade de Deus para que você não se perca em caminhos perversos. Nosso coração é perverso. E facilmente você se desvia para um caminho perverso, e daqui a pouco você está trabalhando, e trabalhando, e trabalhando, e ainda vazio. Porque Ele não vai abençoar os frutos do seu trabalho. Você não está considerando a palavra dEle. É importante você considerar a santidade dEle. É importante, antes de se levantar para fazer qualquer coisa para Deus. Eu entendi que Deus quer que eu faça isso para Ele. Amém. Agora purifique. Agora entenda que Ele é santo. E você tem uma chamada para ser santo. Considere as promessas de Deus. Considere que Ele voltará. É impressionante como os crentes hoje em dia, eles estão tão preocupados com as profecias fora da palavra de Deus, que dizem respeito somente a eles próprios. Eles querem saber tão somente aquilo que vai acontecer nas suas vidas. O universo não gira em torno de você. Deus é o Senhor do universo. Mas que triste.
elas nem se importam com as promessas de Deus, nem se importam com as profecias de Deus. Mas tudo aquilo que está acontecendo, o Senhor já tem nos revelado aqui na palavra dEle. E se você for parar para considerar as promessas de Deus e as profecias de Deus, você não vai ficar tão ansioso, tão perturbado, como as pessoas andam nos nossos dias. Você vai poder descansar em paz. Quando Ele voltar, como nós lemos no verso 9, a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Diz o Senhor dos Exércitos, nesse lugar darei a paz. Ele vai trazer paz sobre toda esta terra. Mas eu já posso desfrutar dessa paz. Ele disse, minha paz vos dou, não vou lá dou como esse mundo a dá. Eu posso já desfrutar dessa paz que excede todo entendimento. E como você vai desfrutar dessa paz? Confie, considere as promessas de Deus. Considere. Sabe o que você deveria fazer antes de ir embora para sua casa? Antes de fazer qualquer outra coisa? Considere. Considere. É o que Deus quer que façamos. Considere a vontade dEle. Considere a santidade dEle. Considere as promessas dEle. Do contrário, não espere nada de novo nesse próximo ano. Não espere nada de novo. Terminando, olha esse texto de Ageu 2,19. Por acaso há ainda semente no celeiro? Sim, além disso, a videira, a figueira, a romanceira, a oliveira não tem produzido. Deste dia eu vos abençoarei. O livro começa com os celeiros vazios. Mas Deus aqui está prometendo o quê? Deste dia Deus, vos abençoarei. A partir do momento que você considerar a vontade de Deus e a santidade de Deus, Ele vai te abençoar. Promessa dEle. Promessa dEle.